Visões sobre a vida de São José, segundo os relatos da abadesa Maria Cecília Bage. Ainda a infância de José. José começou a falar na idade adequada, e as suas primeiras palavras foram para chamar seu Deus, conforme havia sido devidamente orientado pelo anjo. Quando falou pela primeira vez, disse: Meu Deus! Seus pais entenderam atônitos, porém, muito felizes, que ele começava a falar. Então, muitos se alegraram com as suas primeiras palavras, pois eram dirigidas ao Senhor, como que se pedissem o seu auxílio. A palavra era, com razão, frequentemente usada por José, pois sendo todo dedicação a Deus, o Senhor também lhe pertencia. Ouvindo seus pais dizerem que ele era de Abraão, de Isaque e de Jacó, acrescentava e lhe diziam isso com tanta graça, com tão pouca idade, que os seus pais se divertiam e muitas vezes o provocavam. O sentimento que José colocava nessas respostas era tanto que levava a crer, e era na verdade que Deus significava todo o seu bem, objeto de todos os seus desejos, e que ele não tinha qualquer outro pensamento de amor que não se dirigisse a ele. Por isso, exultava ao ouvir o seu nome. Os seus pais pronunciavam sempre com grande respeito para a alegria de seu filho. Os primeiros passos do menino foram também dedicados ao Senhor, com a súplica de que todos os seus futuros passos fossem para a glorificação de Deus e nunca para ofendê-lo. A semelhança do que fora feito com suas primeiras palavras, orientadas pelo anjo. Essas súplicas foram atendidas e Deus foi sempre glorificado e nunca desgostado pelo santo, que em suas obras sempre praticava a nobre atitude de olhar para o céu e solicitar a Deus que o ajudasse com suas graças, para que tudo ocorresse com seu beneplácito. Isso era válido para a sua alimentação, para o seu caminhar ou repousar, seu falar e para todo o restante. Como em razão de sua pouca idade, não lhe fosse permitido praticar as virtudes que desejava, limitava-se a oferecer suas intenções e pequenas obras de preservação da vida, como eram o comer, o beber, dormir e divertir-se. Tais ações eram por ele praticadas com a melhor das intenções e no mais completo amor a Deus, privando-se ele daquelas que mais apreciava. O seu anjo o orientava sempre, e ele nada mais podia fazer para agradar a Deus do que tanto amava. Essas dádivas eram feitas com muita frequência, em tempos de renovação dos atos praticados em sua apresentação ao templo. Raquel, apresentando a grande capacidade de seu filho, o instruía sobre variados atos de devoção praticado pelos judeus. Tais práticas o agradavam muito, e ele as praticava com perfeição, respeitando muito sua mãe e aqueles que o ouviam profundamente admirados. Ao já caminhar com desembaraço, José se ocultava para poder rezar com seus braços voltados para cima, em atos de agradecimento àquele Deus que tanto o oferecia e tanto o favorecia. E ele permanecia assim, ajoelhado durante várias horas. Era maravilhoso observar aquele pequeno menino em tal posição. E ainda mais ver seu espírito deliciado em contemplar a perfeição das obras divinas. Pelas suas exterioridades,
O seu rosto rosado, seus olhos cintilantes, era possível ver como se deliciava com seu Criador e que sua alma estava cheia de graças. Muitas vezes, Raquel, permanecendo em local invisível por ele, ouvia-o exclamando: Ó Deus de bondade infinita, como me tendes favorecido e quanto vos sou devedor. Suas palavras eram balbuciantes, embora o seu coração estivesse inflamado de ternura por Deus. A sua mãe, ouvindo-o também, o acompanhava nesses atos de amor e de agradecimento, desfazendo-se em lágrimas por ver o seu filho tão favorecido pelo Senhor e abençoado com tantas graças. Seus pais lhe contaram a promessa que Deus em enviar o Messias ao mundo, que era esperado com tanta ansiedade pelos patriarcas antigos. O fato foi também mencionado pelo anjo, e José foi então tomado de ardente desejo pela vinda do Messias. Ele rezava e suplicava a Deus nesse sentido, como se fosse designado para acelerar o grande acontecimento. A partir daí, todas as suas preces eram dedicadas também a esse fim. Deus o ouvia com muito agrado e se compadecia de suas súplicas, dando disso claros testemunhos, pois ao rezar, José, para tanto, ele enchia o seu coração de júbilo, e José, correspondendo, orava cada vez mais, para que isso sucedesse. Quando ocorria algo em casa que pudesse desagradar a Deus, José se mostrava aflito e melancólico, chorando com amargura. Raquel, que observava todos esses fatos, lhe perguntava a razão do seu pranto, e ele respondia emocionado: Aprendi de vós o que deve ser feito para agradar a Deus, e o que deve ser evitado, para não o desagradar. Como não me afligir e não chorar, se vejo que em nossa casa são dados muitos motivos para tal desgosto? Isso foi dito a Raquel por ter ele sido, muitas vezes, instruído por ela para que evitasse ofensas ao Senhor, e também que ele merecia ser amado, honrado e respeitado, evitando qualquer culpa. Tais motivos levavam Raquel a ser sempre vigilante, para que ninguém da sua casa pudesse ofender a Deus, e ela repreendia com severidade os que assim agissem. José, com seu comportamento, nada mais fazia do que reafirmar que a sua casa deveria ser uma escola de virtudes, onde as leis divinas eram estritamente observadas. Raquel era muito prudente e ocultava essas atitudes de seu filho, mantendo para si mesma o conhecimento das graças sobrenaturais que lhe eram concedidas. Jamais se esqueceu das palavras do anjo de que o seu filho iria ver e conviver com o Messias e, portanto, não se mostrava surpresa ao vê-lo objeto de tantos favorecimentos por Deus. Apenas agradecia a ele por tudo isso. Às vezes, ela olhava para José com ternura e chorava alegremente, só em pensar que ele teria a aventura, jamais concedida a tantos patriarcas e profetas, de ver o Messias prometido. E muitas vezes lhe dizia: Ó meu filho, bendito sejas. E muito secretamente ela invejava a sua sorte. Certa vez, ele lhe perguntou a razão daquelas palavras, a que ela respondeu: Assim falo por saber que o nosso Deus muito te ama, desvendando seu segredo. Ao ouvir essas palavras, José levou as mãos para o céu e exclamou: Oh, sim, sim, o meu Deus muito me ama. Com fisionomia inflamada, ele exultava de alegria e chorava, acrescentando: E eu o amo. Ah, muito pouco, certo. Perto do que eu deveria. Mas eu desejo amá-lo muito mais. Com os anos, crescerão as minhas forças e também o meu amor por ele.
E de fato, assim foi. José cresceu em idade e em amor pelo seu Deus. Seus pais, vendo aquela capacidade de entendimento em seu filho, passaram a ensinar-lhe as primeiras letras. Seu próprio pai o instruía, pois era muito versado na lei e não desejava que outros o ensinassem, temendo que ele perdesse aquele espírito muito especial que o Senhor lhe havia concedido. José começou então a aprender a leitura, e Jacó jamais tinha necessidade de repreendê-lo em suas lições. Com 3 anos, já principiava a ler, pela grande alegria de seus pais e seu melhor proveito. Exercitava-se na leitura das Sagradas Escrituras e nos Salmos de Davi, cujos significados o seu pai lhe explicava. O menino se alegrava muito com essas leituras e explicações, e se aplicava atentamente, embora sem jamais abandonar a prática de preces e súplicas a Deus. Empregava todo o tempo disponível nessas 2 tarefas que eram executadas segundo tempos programados. Jamais alguém o viu irritado ou impaciente, mas sempre com fisionomia alegre, serena, embora Deus, a título de testá-lo, permitisse que empregados o maltratassem na ausência de seus pais. Mas José suportava tudo com muita paciência e até mesmo com alegria. O demônio engenhava situações para instigar os empregados contra ele, para que o maltratassem e conseguissem talvez alterar sua linha de virtude do sofrimento em silêncio, mas jamais o conseguiram, pois o menino, sempre imerso em seu amor por Deus, cuja presença enchia seu espírito, jamais permitia que coisa alguma, por grande e séria que fosse, perturbasse o seu coração e a serenidade da sua alma. O demônio tremia de ódio ao ver tanta virtude e ainda muito mais ao ver-se derrotado sem poder submetê-lo através de suas tentações dos empregados. Tantas vezes tentou Satanás que chegou mesmo certa vez a atirar o menino escada abaixo. Esse fato contou com a permissão de Deus para que José exercitasse suas virtudes. O demônio se tornou ainda mais aflito ao ouvir o menino chamando Deus em seu auxílio, e ele não tardou em fazê-lo, libertando assim do mal. José reconheceu nessa sequência de fatos a graça de Deus e agradeceu a ele que providenciou para que o demônio se afastasse completamente derrotado e na mais completa confusão. Jamais alguém viu José promovendo brincadeiras ou mesmo em companhia de outro menino qualquer de sua idade. Permanecia sempre em casa, aplicado em seus estudos e preces, e nunca desperdiçou seu tempo com brincadeiras normais da idade. Obedecia rigorosamente os seus pais e cumpria todas as ordens que recebia. Sua diversão era olhar para o céu, pois sabia que lá habitava o seu Deus. Para aquela direção dirigia seus ardorosos suspiros e súplicas para que o Senhor enviasse rapidamente o Messias prometido. Suas leituras preferidas eram as Escrituras Sagradas. Mostrava grande afeição pelo patriarca Abraão, por Isaque e Jacó, pelo profeta Davi. Muitas vezes pedia a seu pai que lhe contasse suas vidas, pois tinham sido muito amados e favorecidos por Deus, e ele desejava imitá-los. Seu pai o entendia e narrava ocorrências, ora de um, ora de outro. José ouvia atentamente e dizia: eles foram amigos e favoritos de Deus, e nós devemos imitar as suas virtudes. Sentindo que Abraão estava sempre com Deus presente, de acordo com o que ele mesmo havia ordenado aos outros que fizessem, José tratou de seguir o seu exemplo com a máxima perfeição. Então, aos 7 anos, já era capaz de praticar as virtudes dos patriarcas, e tanto quanto suas forças permitiam. Se aplicava em imitar a sua fé, confiança e amar ao Senhor. Ele crescia assim em suas virtudes e se sentia muito agradecida a Deus por esse motivo.
Observando que Davi rogava a Deus de modo especial, 7 vezes ao dia desejou imitá-lo e pediu ao anjo para que o ajudasse nesse sentido, mesmo que fosse necessário acordá-lo durante a noite para que rezasse. Já conhecia variadas orações, que pronunciava com muita satisfação, seja de dia ou de noite, e Deus sempre o iluminava e lhe concedia mais graças e dádivas, estando ele sempre tomado de profundo amor pelo Pai. Mesmo durante a noite, abria a janela de seu quarto, olhava o céu e dizia: ó, bendito seja aquele que tiver a felicidade de ver o prometido Messias. E bendito seja também quem puder servi-lo e conviver com ele. Oh, que feliz será! Tais palavras eram ditas com tanto ardor que ele acabava por permanecer estático durante longo tempo, com vivo desejo de servir a Deus e prestar a Ele todas as suas homenagens e toda a sua servidão. No coração de José existia grande amor pelo seu próximo e grande desejo em poder ajudar a todos. Por este motivo, ele sempre dizia a seus pais que fizessem muitos donativos e esmolas para aqueles mais necessitados e que não conservassem qualquer propriedade para ele mesmo, pois não se importava com elas, desde que nada faltasse aos pobres. Os seus pais atendiam a esses seus pedidos e davam grandes esmolas, porque eles mesmos tendiam a ser caridosos. José já tinha 7 anos e mantinha sua conduta e sua inocência a ponto de não causar qualquer desgosto para seus pais, e agia sempre de maneira que agradasse ao seu Deus. Com o passar dos anos, mostrava-se cada vez mais agradecido e procurava agir com maior perfeição. Deus lhe concedera também o amor pela pureza, que o anjo lhe recomendara em seus sonhos, dizendo ser ela uma das mais consideradas por Deus, e o santo decidiu-se por conservá-la por toda a sua vida. Para tanto, suplicava a Deus que lhe concedesse a graça de agir desta forma e também se propunha afastar-se de situações perigosas e tentadoras nesse sentido. De fato, durante toda a vida, controlou suas emoções rigorosamente, especialmente no que se referia ao seu olhar, mantendo seus olhos elevados para o céu ou fixados no chão. A pureza de sua alma era sobejamente conhecida por todos, e também a do seu corpo. Raquel muitas vezes observava a beleza de sua fisionomia, e ela e Jacó sabiam bem da pureza e da inocência de seu filho e de quanto Deus se alegrava em habitar aquela esplendorosa alma. Nessas ocasiões, as suas almas se enchiam de alegria e de respeitoso amor por José, vendo-o cada vez mais como um tesouro vindo do céu. Entretanto, não deixavam de exercer sobre ele a característica vigilância de pai. E ele sempre se mostrava extremamente obediente em todos os sentidos. O menino era muito afeito a jejuns e regimes severos, mas quando seus pais o proibiam, ele se submetia humildemente sem reclamações. Quando desejava praticar jejuns e vigílias, pedia a devida permissão para eles, raramente negada em razão de sua forma cativante de pedi-la. E, havendo necessidade de negá-la, os seus pais se aborreciam por ter de contrariá-lo. Jacó, às vezes, lhe dava algumas moedas para que desse esmolas se a ele fossem pedidas. Ele as aceitava com submissão e muita humildade, como se aquelas esmolas fossem feitas para ele mesmo. Imediatamente ajudava os necessitados sem guardar nenhuma para si. Se algum pobre se dirigia à sua casa para pedir esmolas, o menino interferia junto à sua mãe, muito humildemente, como se a dádiva se destinasse a ele próprio. Raquel se maravilhava com essa característica e o atendia com muito carinho.
E José muito se alegrava com essas esmolas, dada a satisfação que observava naqueles que as recebiam. O menino mostrava excepcional tendência às virtudes, mesmo porque o anjo lhe explicava o valor delas durante seu sono e lhe dizia de como eram apreciadas por Deus, fatos esses que já não bastavam para que ele se empenhasse em praticá-los. Terminando a reflexão de hoje, meus irmãos, vocês não têm noção como é difícil gravar esses áudios. Eu senti a inspiração no meu coração de gravar, de fazer um trecho da vida de São José, tirando esse livro que eu tô lendo. Mas eu preciso de tempo, eu não tenho tido tempo, eu preciso de um local silencioso, não tenho encontrado. A quantidade de afazeres que tem me surgido não é brincadeira, eu sei que são provações, mas se Deus está permitindo tudo isso, é porque Ele tem um propósito maior, não é? Então, peço desculpa a vocês pelo atraso, às vezes a maneira que eu tenho que gravar, a iluminação não tá sendo boa justamente porque eu só tô conseguindo fazer isso tarde da noite. E muitas vezes com muito serviço para fazer e não consigo nem ler direito que já é tarde. Mas eu vou procurar a cada dia tentar me aperfeiçoar porque eu acho esse livro riquíssimo e ele tocou profundamente meu coração e eu gostaria de compartilhar ele com vocês. Rezem por mim para que eu consiga terminar esses 30 dias com São José, que não tem sido fácil. Mas eu creio que vale a pena compartilhar com vocês mais esse tesouro do céu da vida do nosso querido patriarca. São José, rogai por nós. Perseverante, paz e bem.